Olá, torcedor e torcedora do Vitória. Está começando o pós-jogo do Redação. Ceará 1, Vitória 0, sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória perdeu um confronto direto contra a equipe cearense. Ceará que estava na 10ª colocação, Vitória antes da partida estava em 16º. Haviam 2 pontos de diferença entre as duas equipes. Jogo de 6 pontos, confronto direto. Vitória perde por 1-0 para a equipe cearense, sai caro, Vitória joga mal, Vitória não se encontra na partida, tem muita dificuldade. Eu acredito que tenha sido o pior jogo do Vitória nesse Campeonato Brasileiro. E o Thiago Carpini, após a partida, realiza essa coletiva tentando explicar para o torcedor o que foi que aconteceu aí nessa noite de sábado, na 7ª rodada entre Ceará e Vitória. Tá bom? Te convido a deixar o like, a compartilhar esse conteúdo. Vamos reagir à coletiva do técnico Thiago Carpini. Contra o Ceará por 1-0. Boa noite, Carpini. É um resultado difícil por conta, especialmente da atuação do segundo tempo, na minha opinião, né? Vitória começou apagado em dado momento do segundo tempo, as mudanças fizeram o time dar uma melhorada. Eu queria que você fizesse um resumo do jogo e aqui você atribui a mais uma falha defensiva. Vitória teve uma semana de treino, teve mais uma falha defensiva em gol de cabeça, especialmente no gol contra o Grêmio também aconteceu a mesma coisa. Eu queria o seu resumo, por favor. Uma semana para treinar e o que a gente viu ontem foi um time desorganizado, apático, sem vontade, sem alma de vencer, né? Uma semana aí de trabalho, uma semana cumprida aí, primeira semana, digamos, que o Vitória consegue ter um tempo maior de trabalho, os jogadores recebem 2 dias de folga, né? O Vitória dá 2 dias de folga para os jogadores para chegar no sábado, esse baba entrar em campo, toda essa dificuldade, ninguém se acerta, parecendo que é pré-temporada ou que veio todo mundo aí de uma noitada, porque o que a gente viu ontem foi um bando em campo, ninguém acertava nada, não existia esquema tático, não existia triangulação de passe, mas vamos aguardar e ver o que é desculpa, o que é que o Carpini vai tentar falar aí para poder amenizar, porque tá difícil, tá complicado, o pior jogo do Vitória no Campeonato Brasileiro diante da equipe do Ceará. Mesma que a minha, a única coisa que eu discordo é que nas mexidas a gente melhorou. Eu acho que não. Nós continuamos apático. Um primeiro tempo igual, controlado, né? Pouca chance para ambos os lados. Talvez a chance mais clara tenha sido a nossa. Uma bola que atravessa a área e o Carlinhos se estica ali para tentar fazer o gol. E é o futebol, né? A gente está sempre muito próximo da vitória e da derrota. São os pequenos detalhes que têm feito a diferença contra o Vitória nesse momento ruim que nós estamos atravessando. Assim como em momentos melhores, o detalhe foi a nosso favor e a gente sabe que temos que seguir trabalhando, né? Assumir as responsabilidades, os erros, as evoluções que nós precisamos e rápido. Alguns pequenos detalhes, como esse da bola parada. Eu digo pequeno porque é uma maneira recorrente que a gente vem sofrendo gol, mas é grande porque determina o resultado da partida. E a bola parada, por mais que você treine, eu falo isso muito, né? Tem um aspecto também individual, a sua tomada de decisão, né? A linha, o tripé, o bloqueio, quem está no bloqueio, não deixar o cara escapar. No jogo passado nós sofremos da mesma maneira, mas, como eu disse, assumimos as responsabilidades, começando comigo, que é a maior delas, eu sou responsável, né? Eu escolho, eu escalo, eu treino, e dentro de campo eles assumirem também, porque a partir desse momento é com cada um dos atletas. Mas a gente vira a página agora, porque muita coisa ainda vai acontecer, um resultado que não estava nos planos, imaginávamos pontuar aqui, mas seguimos. Uma chance clara do Carlinhos no primeiro tempo, 14 minutos do primeiro tempo. É aquele negócio, Vitória precisa de qualidade no ataque, porque Série A não oferecem 2, 3, 4 oportunidades. Série A é diferente de Série B. Então, o Vitória teve uma oportunidade com o Carlinhos, uma oportunidade clara, mas o Carlinhos não conseguiu colocar a bola para dentro. Então, você vê, pessoal, que não é só uma dificuldade do Janderson, é uma dificuldade do Carlinhos também, é algo coletivo no Vitória, problema de peça, de qualidade, e a gente vê que o tripé também não funcionou. Eu não gosto desse tripé com o Hiller,
Eu acho que o Hiller, ele não dá sustentação na marcação, ele também não tem saída de bola, é um jogador que faz o básico do básico, e aí eu preferia o William Oliveira. Tudo bem que o William Oliveira está lesionado, mas quando o William Oliveira voltar, precisa ocupar essa vaga, porque o Hiller não dá. É o queridinho do Carpini, né? Mas não dá para o Hiller no Vitória, é outro que aí na janela tem que procurar o caminho de outro clube aí, porque ontem também fez uma péssima partida, e aí dificultou muito a zaga do Vitória, e o Lucas Arcanjo fez muitos milagres. Vamos ver aí que o Carpini vai continuar falando sobre o jogo de ontem entre Ceará e Vitória, Ceará 1, Vitória 0. E o Gustavo Mosquito, você veio com 2 atacantes mais altos, né? E o Hiller para dar uma sustentação, acredito eu. Qual foi o intuito desses 2 atacantes mais altos? Foi realmente tendo a análise do Ceará, que tinha sofrido bastante gol de bola aérea? Eu queria um pouco da sua análise em relação a isso e como você pode trabalhar para minimizar esses pequenos erros de bola parada que tem atrapalhado tanto o seu time. E a do Neres também, né, que foi uma necessidade por conta da lesão do Zé, mas aí não foi uma opção como as outras 3 que você citou. Justamente por isso a gente viu a dificuldade defensiva da bola aérea da equipe do Ceará. A opção nossa era por ter uma equipe um pouco mais alta, um pouco mais forte fisicamente para sustentar um pouco mais o jogo, e à medida que as coisas fossem acontecendo a gente ia dar um pouquinho mais de leveza, de profundidade, de ataque a espaço no segundo tempo, né? Claro que o gol mudou um pouco a nossa estratégia, um gol tão cedo e a gente voltar para o segundo tempo de maneira tão abaixo do que foi o primeiro tempo, no meu ver, equilibrado. Primeiro tempo equilibrado não, primeiro tempo ruim, 2 equipes limitadas, o Vitória encontrou algumas opções ali, algumas alternativas para chegar ao gol, mas fatos isolados, bolas alçadas à área, e você colocar 2 jogadores altos para poder dar uma sustentação, tem que saber fazer o pivô. Tanto o Janderson quanto o Carlinhos não sabem segurar a bola no ataque, não sabem prender a bola para receber uma falta, para fazer um pivô, para esperar os alas, os pontas passarem. Então, assim, é um problema crônico do Vitória. O Carpini trabalha todo dia com esse elenco e a gente que está aqui cobrindo tem que ensinar para o Carpini e dizer, Carpini, não dá certo, Janderson e Carlinhos, mas o Carpini vai lá e coloca. Então você vê que os pontas do Vitória têm dificuldade de cruzamento, têm dificuldade do último passe, de assistência. Os laterais, tanto o Claudinho quanto o Cáceres, que não jogou ontem, mas tem dificuldade. O Hugo, que é o lateral esquerdo, não faz sombra para o Jamerson. O Jamerson tem jogado como titular, mas tem feito aquele feijão com arroz, mas também muitas bolas também ruins em cruzamento. Tenta fazer 10, 15 cruzamentos, acerta 1 ou 2. Então, assim, você ter 2 jogadores altos, Carpini, na área, você precisa ter qualidade para segurar essa bola, qualidade para antecipar do zagueiro, qualidade para fazer o pivô e qualidade também, sobretudo, para poder se antecipar e concluir com qualidade, seja no pé, seja de cabeça. Então, a gente não vê nenhuma qualidade, não vê o pivô, a gente não viu esses jogadores se anteciparem, a gente não viu esses jogadores tentarem de cabeça nada. Então, foi uma alternativa que não foi treinada, não foi ensaiada. Alguém faltou aí a um ensaio. Eu sei que o Carpini tentou uma coisa, mas não aconteceu nada. O que a gente viu ontem foi um bando em campo, o Vitória totalmente desorganizado, vergonhoso, não vergonhoso perder para o Ceará, mas a forma como perde. A gente tem que avaliar como se perde, como foi que se deu a derrota. A Vitória perdeu não tentando, jogando aquilo que poderia jogar. Aceitou a derrota. A gente vê aceitar na forma em que os jogadores acabam não se cobrando, você não vê cobrança, você não vê reclamação por uma jogada errada, você vê os jogadores aceitarem demais. Então foi isso que a gente viu ontem, um Vitória desorganizado, principalmente tecnicamente e mentalmente também, porque se houvesse ali o dedo do Carpini para que os jogadores estivessem na mesma página, focados em vencer a partida, a gente ia ver os jogadores se cobrando, coisa que eu não vi em momento nenhum, ninguém se cobrando. Tá legal, pessoal? Deixa o like, compartilha, pessoal. Aperta no gostei, é importante demais. A gente vai continuar aqui reagindo aí à entrevista coletiva do Thiago Carpini. Que eu concordo em muitos momentos. Mas, como você enxerga as ideias passadas da bola parada defensiva? É apenas a tomada de decisão dos atletas?
Olha, se você de repente estiver dizendo que não é só dos atletas, que é também do treinador, eu concordo com você, né? Eu digo que a tomada de decisão é justamente onde a gente divide a responsabilidade, né? Eu escolho da maneira que nós vamos marcar. A gente define quem são os bloqueios, quem faz o tripé e quem marca na linha. Pronto, chegou no ponto que a gente queria falar. Se você define quem vai marcar, quem vai fazer o posicionamento, se marca por zona, se marca individual, quem que vai ficar no tripé, então o Carpini está na sua conta essa derrota aí contra o Ceará, porque o Vitória não fez nada. O Vitória não marcou por zona, o Vitória não fez a marcação individual. Prova disso é que o gol do Ceará, o jogador, um zagueiro, um elemento surpresa na área, ficou totalmente desmarcado, totalmente livre para poder cabecear. Ainda fez o posicionamento para poder encontrar o melhor ângulo para poder cabecear. Você repara que não houve uma marcação, houve uma marcação frouxa por zona, muito distante, marcação Wi-Fi do Vitória, aquela marcação que fica de longe, né, procurando a bola e deixa o zagueiro aí livre. E o tripé, a gente vê o Ricardo Hiller horrível em campo. Você vê que o Ricardo Hiller, por muitas vezes durante o jogo, ele tirou a bola de qualquer jeito ali na sobra, né? O Vitória ali recebendo aquele calor na grande área, e aquela sobra não pode ser de qualquer jeito, aquela bola não pode ser retirada para o meio da área, porque sempre no meio da área vai ter um jogador na sobra de qualidade para poder chutar o gol. Então você vê que dentre esses lances, eu lembro de um que o Hiller tirou a bola para o meio e logo o Mateuzinho tentou ali ocupar o espaço, fez falta e o Vitória sofreu um grande perigo ali na bola parada. Se é uma outra equipe com mais qualidade, o Vitória teria tomado o gol naquela circunstância. Então você vê, Carpini, que está na sua conta, você fez o tripé errado, você fez a estratégia de marcação errada, e aí está tudo na sua conta. O torcedor está pedindo a saída do Carpini, porque não aguentamos mais. Muita desculpa, muito falatório, muita estratégia. Carpini aí nessa coletiva, tentando tirar dos atletas a responsabilidade. Entendemos, porque ele também não pode se indispor, ele está na mão dos atletas, né? O técnico não pode rachar com o elenco, mas você vê aí que o Carpini está difícil. Eu acho que a entrevista é muito mais lúcida do Carpini, porque também não poderia ser diferente. O Carpini sempre fica questionando o porquê disso e daquilo, e nessa entrevista ele acabou aceitando muito mais as críticas, mas também o Carpini também deixou algumas coisas a desejar nessa coletiva. Vamos continuar aí vendo o que o Carpini falou aí da coletiva de Ceará 1, Vitória 0. A gente conseguiu controlar um pouco mais o jogo, mas uma superioridade sobre o adversário eu não vi dessa maneira. E eu acho que é inevitável as comparações do que foi feito ano passado para esse ano, né? Mas o ano passado já ficou para trás, é a história para contar. O que vale é esse momento, e esse momento é um momento que a gente enfrenta um momento delicado na competição. Você vê aí Carpini reconhecendo um momento ruim. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Quando o Carpini não reconhecia, a gente queria que ele visse o jogo como a gente está vendo, mas para o Carpini, que é duro, que não aceita reconhecer, é porque o negócio está difícil mesmo. Mas o Carpini está começando a enxergar o que a gente está vendo aqui fora, que é um momento complicado. 15 partidas, 2 vitórias, é muito pouco aí para sustentar o Vitória no Brasileirão da Série A em 2025. Esse momento é um momento que a gente enfrenta um momento delicado na competição, e que a gente vai encontrar um caminho, né, para dar uma resposta para o nosso torcedor, para nós mesmos, acho que em primeiro ponto, né, dentro daquilo que está sendo trabalhado, dentro daquilo do compromisso que nós temos no dia a dia desses atletas. Então, como eu disse, eu bato muito nessa tecla, né, tranquilidade, serenidade. A 7ª rodada, claro que nós não queríamos estar com essa pontuação, deixamos escapar pontos importantes, mas lembrando que é um campeonato muito longo, temos uma parada onde muita coisa vai se ajustar. 38 rodadas, o ano passado nós livramos do rebaixamento na 36ª, classificamos para a Sul-Americana na 37ª e o campeonato acabou na 38ª. O ano passado, na 7ª rodada, essa mesma 7ª rodada, nós perdemos um jogo de 2-0 em casa, que foi a minha estreia para o Atlético Goianiense, e o Atlético Goianiense abriu 8 pontos do Vitória. E nós terminamos, acho que, com 14 pontos na frente do Atlético.
mas o torcedor não quer viver 2024, não. Chega de 2024, eu não quero mais viver 2024, eu não quero mais passar o que passamos em 2024. Carpini está prevendo aí que a gente vai ter dificuldade. Tivemos dificuldade em 2024 porque você não tinha montado o elenco, porque você chegou com o elenco do Condé e você precisou resolver sim muita coisa. Mas para 2025 não tem desculpa. O Vitória não pode deixar para sua vida ser resolvida na 36ª, 37ª ou na última, que é a 38ª rodada. É muito pouco. O Vitória teve um investimento maior que o ano passado, teve muito mais tempo de trabalho. Então, Carpini, não venha com essa, vender essa ideia, porque eu não aceito essa ideia de que a gente vai passar uma dificuldade esse ano, que é normal. É normal quando o clube vem da Série B. O Vitória já esteve na Série B, o Vitória está na Série A desde o ano passado, o Vitória tem um campeonato esse ano de manutenção, de regularidade na Série A. Você teve tempo de trabalho, teve tempo para poder montar o elenco, para poder colocar dentro de campo a sua filosofia de jogo, e os seus atletas não assimilaram. Isso é um problema de gestão sua. Então, o torcedor do Vitória, não aceite essa história que o Vitória vai ter um campeonato difícil, que até a 36ª, 37ª, vamos ter que lutar, porque o torcedor não aguenta mais, Carpini. Você aguenta porque você está sendo pago. O torcedor é paixão, o torcedor deixa de pagar alguma coisa, deixa de pagar uma conta para poder estar colocando dinheiro no clube, para poder sair tarde do Barradão numa questão de logística complicada, numa situação difícil. Vivemos na capital do desemprego, na capital da violência, e você simplesmente chega dizendo que o torcedor esse ano vai ter que Vitória vai ter um momento difícil como em 2024. É pedir para o torcedor gritar novamente como gritou em 2024. O torcedor está cansado. O torcedor fez expectativa do Vitória ter um ano melhor. Não por Vitória ser campeão, mas que o Vitória pudesse aprender com os erros de 2024. Mas é uma gestão limitada, uma gestão fraca, que compara muito com 2024, achando que o Raio pode cair no mesmo lugar. Olha que o Raio pode não cair no mesmo lugar e o Vitória pode pagar muito caro porque está comparando com 2024. Vitória precisa fazer diferente. Seu Carpini tem que ser questionado pelo Fábio Mota. Não aceitamos viver o que vivemos em 2024. Você tá maluco, meu irmão? Tem várias competições. Você começou a eliminar o Vitória em competições importantes. O Vitória tem um orçamento limitado, e precisava chegar à terceira fase da Copa do Brasil. O senhor saiu para o Náutico que está na terceira divisão. Então não venha com conversa mole. Na Copa Sul-Americana o Vitória ainda não venceu e no Campeonato Brasileiro está essa pendenga. Não tem um campeonato em que o Carpini consiga extrair alguma coisa boa desse elenco e que o torcedor possa ter paz. Então é pedir muito para que o torcedor jogue junto, porque o torcedor já joga pagando 44 mil sócios, injetando dinheiro no clube, ajudando financeiramente esse clube, e você é que precisa chamar a responsabilidade para você mudar isso. É muito pouco para o Vitória em 2024, 2025, continuar lutando, vivendo por aparelhos, sofrendo novamente, colocando o Vitória numa situação parecidíssima com 2024, e repito, pode acontecer do Raio não cair no mesmo lugar, e aí vai ficar difícil para o torcedor, porque o Carpini vai pegar o rumo dele, vai cair fora, os jogadores vão procurar outras equipes, e quem vai ficar aqui é o torcedor, somos nós, que vamos ter que aturar aí um futuro improvável do Vitória para 2026. Tá legal, pessoal? Fica aqui a nossa insatisfação, a coletiva do Carpini. O Vitória não merece, o torcedor não merece passar o que passou em 2024, e a gente vê o Carpini plantando essas ideias para que aconteça tudo novamente em 2025. Quem é que vai ser o responsável dessa molequeira? Voltamos na próxima oportunidade do pré-jogo da Copa Sul-Americana, já virando a chave. Vitória e Defesa e Justiça, terça-feira, no Manuel Barradas. Deixa o like, pessoal, compartilhe e até a próxima. Um grande abraço.